Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 16 de setembro, da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra o dia de São Cornélio e São Cipriano. Cornélio foi papa e foi martirizado em 253. E Cipriano foi bispo e martirizado em 258, sobre o imperador Galo. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Naquele tempo, Jesus foi para a cidade de Naim, acompanhado de seus discípulos e também uma grande multidão. Quando ele chegou no portão da cidade, estava também saindo uma grande multidão, acompanhando uma viúva, mãe de um único filho que estava morto. Quando Jesus viu aquela mulher, ele teve compaixão dela e disse: "Não chores." Ele se aproximou e tocou o caixão. Aqueles que o carregavam pararam e colocaram no chão. E Jesus então disse ao morto: "Eu te ordeno, levanta-te e anda." Ele se pôs sentado e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram muito amedrontados e admirados com aquele fato e diziam: "Um grande profeta se manifestou entre nós, e Deus visitou o seu povo." E aquele fato percorreu toda a Judéia e chegou a todas as redondezas. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nós nunca devemos ficar aprisionados numa visão historicista das Sagradas Escrituras, como se o poder de Deus acontecesse somente no passado, como se tudo isso fosse somente no passado. Porque as Sagradas Escrituras são como um álbum de fotografias de família, onde eu me vejo e eu vejo você também, e você também se vê, com todas as dificuldades que temos para a nossa peregrinação, com todas as dificuldades e desafios que temos em cada época, em cada século, porque cada século traz as suas dificuldades e os seus desafios, os seus vícios e as suas virtudes. Por isso, na primeira leitura de hoje da carta a Timóteo, o apóstolo Paulo dá algumas instruções para a eleição dos episcopos, dos bispos e também dos diáconos, e alguns critérios que deviam observar, principalmente que fossem pessoas de boa fama, que pudesse dar bom exemplo, porque o melhor pregador que tem é o exemplo. Isso não significa que aqueles episcopos e aqueles diáconos teriam que ser perfeitos. Não significa isso, porque não existe um homem e uma mulher perfeitos. Onde tem homem e mulher, tem imperfeição. Mas alguns critérios são importantes por causa da credibilidade do anúncio do ministério, para que os homens não venham a pisar sobre nós, dizia o apóstolo. E dizia Jesus também, como aquele sal que perdeu o seu sabor. Ele não tem outro valor senão ser jogado fora e os homens pisarem sobre eles. E assim também, quando o nosso ministério, quando nossa palavra é ridicularizado, ou quando nós cometemos os escândalos e os pecados, as pessoas também pisam sobre a nossa palavra, pisam sobre o nosso testemunho. Daí, então, a importância para todos os cristãos, todos eles, como nos ensinava Padre Pio: não me envergonhe, não me envergonhe. O mundo já está cansado de palavras. Deem bons exemplos. Então, sejam verdadeiros filhos e filhas de Deus. Vamos até a cidade de Naim e vamos acompanhar um cortejo de Jesus de um lado e um cortejo fúnebre de outro. Jesus está acompanhado dos seus discípulos e uma grande multidão que vai com ele num cortejo de vida, num cortejo de louvor, num cortejo de esperança. E, ao chegar ao portão da cidade de Naim, Jesus se depara também com um outro cortejo fúnebre, com lágrimas, prantos e desesperos, porque uma mãe viúva, perdeu o seu único filho, perdeu o sentido da sua vida, perdeu a sua segurança quando idosa, perdeu o único que poderia sustentá-la e manter a sua vida no futuro. Ela ficaria então agora abandonada porque é viúva e não tem um filho. E as mulheres nessa condição ficavam relegadas e abandonadas. Ela está caminhando, chorando, mergulhada num pranto. E o cortejo também chora.
o cortejo também se desespera. De um lado, o cortejo da vida de Jesus, do grande profeta que está chegando. Do outro lado, o cortejo da viúva, sem esperança e desesperada, e que chora. Ao vê-la, Jesus teve compaixão dela. Bonito isso, né? Ao vê-la, Jesus teve compaixão para com ela. E Jesus disse: não chores. Mas como dizer a uma mãe que perdeu o seu único filho: não chores? Até hoje, muitas mães continuam chorando a morte dos seus filhos, mesmo eles não sendo os únicos, mas elas continuam chorando. Jesus diz para ela: não chores. Jesus se aproximou do caixão, Jesus tocou o caixão, aqueles que carregavam o caixão pararam, colocaram o caixão no chão e Jesus dá a sua ordem. A palavra poderosa de Jesus, a ordem poderosa de Jesus: jovem, eu te ordeno, levanta-te, levanta-te. O jovem despertou, ficou sentado e começou a falar. Jesus devolveu a vida àquele rapaz que estava morto. Como também o pai do filho pródigo dizia: esse meu filho estava morto e agora vive. Ele estava perdido e foi encontrado por causa da misericórdia do Pai. E agora Jesus é a manifestação da misericórdia do Pai. Jesus é o braço misericordioso do Pai. Jesus é a palavra misericordiosa do Pai. Por isso Jesus se aproxima, toca o caixão, aquele onde aquelas pessoas estavam tocando também, mas não tinham o poder de fazer aquele jovem viver. E somente carregar a morte, somente carregar um corpo. Mas Jesus não. Jesus é outro poder, é outra força, é outra palavra. Por isso eles colocam o caixão no chão, Jesus ordena ao rapaz: jovem, levanta-te. Ele se colocou sentado e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. A esperança foi devolvida àquela mãe. A segurança foi devolvida à sua mãe. O sentido de viver foi devolvido também à sua mãe. Por isso agora ela é uma mulher agraciada. Uma mulher que fora visitada por Deus e uma mulher que fora agraciada também pelo Senhor. Por isso Jesus devolve o seu filho para ela. E ela acolhe novamente o seu filho vivo. Já não há mais momento para chorar, já não há mais momento para luto, porque quando Jesus está presente, já não há mais momento para luto e choro. Uma grande mensagem para nós nesse dia de hoje. Quando Jesus está presente, não há motivo para a morte, não há motivo para choro, não há motivo para jejum, não há motivo para lamento. Porque Jesus está no meio de nós com a sua palavra. É Ele que sente compaixão, como Deus sentira a compaixão do seu povo em toda a história. Minhas entranhas ardem de misericórdia por meu povo. Minha misericórdia é infinita. Aproximar-se do trono da misericórdia do Senhor é a condição para mim e para você, para renovarmos a nossa vida e ressuscitarmos para uma vida nova, porque o Senhor quer nos fazer novos. A multidão ficou amedrontada e admirada, porque até então não vira algo semelhante. Por isso ela dizia: um grande profeta se manifestou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Jesus visitou o povo. É Deus que visita o seu povo. Então está realizado o plano salvífico do Senhor na pessoa do seu Cristo, que também veio para devolver o sorriso, devolver a alegria, devolver a liberdade e também devolver a vida. Tomemos posse dessa palavra de hoje e lutemos para vivê-la bem, para que assim também nós possamos ressuscitar para uma vida nova. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Cornélio e São Cipriano, rogai por nós. Paz e bem.